A história que eu vou contar agora é sobre uma senhora cujo nome é Teresa e no seu desdobramento no árduo exercício de ser mãe. Cada calo das mãos dela, cada veia saltada, cada mancha na face marcada pela idade, eram linhas de um parágrafo que ela raramente contava em voz alta. Desde que, como ela mesma costumava dizer, virou mocinha, as mãos da minha avó esfregaram, lavaram e cuidaram dos outros. Digo outros porque sua própria família tinha de ser deixada aos cuidados das irmãs lá da creche Santa de Virgens, ainda antes do sol nascer. Que sorte a nossa, minha avó dizia, com os olhos de gratidão e dor ao mesmo tempo. Em tempos tão difíceis que eles viveram. Mas a minha avó trabalhava para uma das famílias mais ricas ali da cidade, e foram eles quem garantiram a vaga no asilo dos órfãos para minha mãe e para o meu tio. Desde que minha avó chegou ao Rio, vinda lá da Bahia, ela trabalhou como empregada doméstica, e foi assim que ela foi parar na casa dessa família. Moradora de comunidade, deixava nossa casa ainda de madrugada e em seguida deixava minha mãe e meu tio lá na creche. Histórias comuns como a de muitas mães que provavelmente estão ouvindo isso, mas é a realidade que muitas pessoas precisam ouvir para entender todo o sacrifício que é feito por trás de cada gesto desse. Eu cresci ouvindo as histórias da casa desses patrões, uma casa que na minha imaginação de criança era um verdadeiro palácio. Conhecia cada cômodo através da narrativa da minha avó, cada móvel da casa, cada hábito da família, cada dia da rotina deles. Minha mãe contava que todas as noites, quando minha avó voltava para o pequeno apartamento na periferia, ela tentava encaixar as poucas horas que sobrava do dia na tarefa de cuidar dos seus próprios pequenos. Lavava a roupa toda, preparava as lições, ajeitava a bagunça da própria casa, tudo que já tinha passado o dia todo fazendo pelos outros. Ela costumava falar dos filhos dos patrões Ricardo e Juliana como se fossem delas. Foi minha avó quem os ensinou a andar, quem cuidou das febres, quem aplaudiu as primeiras letras. Só que enquanto isso, os próprios filhos dela cresciam em creche e escolas públicas, tendo de se contentar com o que lhes sobrava de tempo. Minha avó teve de terceirizar a própria maternidade para poder exercer em tempo integral a maternidade de uma outra pessoa. Talvez aqueles que estejam de fora ou desconheçam tal realidade não possam imaginar a grandeza de tal ato. Nunca faltou na mesa da casa deles o arroz e o feijão, e nem o leite de manhã antes da creche. Nas folgas de minha avó, sempre aos domingos, o amor transbordava e preenchia minha mãe e meu tio numa reserva que durava a semana inteira. A vida para eles sempre foi dura, mas dia após dia ela moldava pessoas fortes, sabendo que não tinha outra opção além daquela. Como a maioria que ainda vive dessa forma nos dias de hoje não as tem. Do outro lado estava uma mãe que tinha absolutamente tudo, um verdadeiro retrato da elite carioca. Porém, seu tempo era dedicado a eventos e chás beneficentes e viagens para a Europa. Seus filhos mais pareciam saídos de capas de revistas. Ambos eram criações da minha avó. Era ela quem era autoridade e afeto, e a presença num lar onde os pais eram figuras frias. Minha avó, uma mulher analfabeta que mal sabia assinar o próprio nome, foi a sabedoria daqueles dois. Uma fonte de amor quase que infinita e que não lhes pedia nada em troca. E a recíproca era totalmente verdadeira, Luísa, pelo menos naquela época. As crianças tinham adoração à avó Teresa. Cansei de ler as dezenas de cartas escritas pela menina Juliana e também pelo seu irmão. Mas quando minha avó se aposentou, a despedida foi fria. Um envelope com dinheiro extra e o muito obrigado. Não houve festas, homenagens, nada que tocasse o coração de minha avó. Tanto tempo de dedicação e o reconhecimento eram apenas detalhes burocráticos. As crianças já não estavam mais na casa, haviam ido estudar fora. Minha avó foi uma peça funcional que havia se desgastado com o tempo e que agora precisaria ser substituída. A minha história com ela começou exatamente nessa época. É que aqui eu já existia, apesar de ainda pequena. Foi comigo que ela pôde ser o que nunca foi para minha mãe
e para o meu tio Wellington, alguém presente. Eu senti nos anos em que ela cuidou de mim todo o afeto que cabia dentro daquele peito imenso e todo o amor que ela ainda tinha para oferecer. Minha mãe e meu tio cresceram pessoas firmes, Luísa, de caráter e honestos, admirados por todos os vizinhos e amigos. Mas às vezes, no fundo, eu sinto que a ausência imposta pelo trabalho da minha avó os tornou pessoas um pouco distantes. O silêncio do nosso apartamento era ensurdecedor comparado a toda a agitação da casa grande, onde minha avó havia passado boa parte de sua vida. Eu fui para minha avó o amparo que precisava para a saudade de tudo. O tempo foi passando e a dor de não ser procurada uma única vez por aquelas pessoas fazia com que ela se ressentisse. As crianças cresceram, estudaram, viraram doutores. Sempre víamos notícias da família. Ricardo, o menininho doce que minha avó ensinou a amarrar os próprios sapatos, agora era um renomado cirurgião cardíaco. Um dos melhores que havia no Rio de Janeiro e região. Víamos sempre os nomes dele envolvidos em pesquisas, em colunas e entrevistas da TV local. Ele era o orgulho da minha avó, um exemplo de sucesso. Ela assistia a tudo com um sorriso triste, com um orgulho anônimo. Veja só, como cresceu! Imagina só eu dando banho nesse menininho? Ela dizia com a voz triste. Mas então minha avó olhava para o aparador à frente dela e via a foto do meu tio Wellington com diploma de contabilidade na mão. Dava um sorriso porque ali o orgulho não era menor. Aquilo parecia encher o peito dela de satisfação. Olhava em seguida minha mãe e meu pai saindo da igreja vestidos de noivos, felizes como nunca. Dava outro sorriso e olhava para mim. Não fora fácil, mas ela conseguira. Mesmo pequeno, eu sabia todo o peso que cada olhar da minha avó tinha. Em uma daquelas entrevistas, Luísa, um repórter perguntou ao Dr. Ricardo sobre a sua inspiração e o que o motivava. Imediatamente ele disse sobre o apoio de sua irmã na sua jornada. A resposta dele causou estranheza na minha avó. Sequer mencionou a própria família, mas o que ele disse a seguir foi feito um soco em seu estômago. Eles nunca mandaram uma única mensagem para ela, Luísa. Nunca visitaram nem ligaram para dizer que sentiam a falta. Minha família sempre foi muito ocupada, disse ele com um ar sofisticado. Meus pais sempre viajaram muito. Minha irmã e eu crescemos praticamente sozinhos. Mas foi essa independência desde cedo que nos forjou em caráter e determinação. Ele falou por fim. Vi que uma lágrima correu dos olhos da minha avó. Ela levantou-se e rapidamente desligou a televisão. Eu e minha mãe lamentamos tanto. Como doeu ouvir aquilo. Como tivemos pena da minha avó. Ele não precisava ter dito o nome dela. Bastasse que não dissesse aquilo. Ela não disse uma palavra. Apenas se levantou e foi para o seu quartinho. E pela primeira vez eu ouvi ela chorando. Não chorava de raiva, era de medo. Medo de que seus próprios filhos a condenassem e pensassem assim, que se criaram sozinhos também. Minha avó havia sido esquecida, ela havia sido renegada. Aquela entrevista abalou muito minha avó Teresa, mas creio que não fora apenas isso que a debilitou. Uma doença já estava tomando o coração dela aos poucos e silenciosamente. Ela então sofreu um AVC súbito, mas devastador. Ela sobreviveu, mas não sem sequelas. Mal conseguia andar e falar direito. O diagnóstico dos médicos foi um golpe pra gente. Minha avó precisava de uma cirurgia cardíaca de altíssimo risco. Deveríamos decidir logo. Se aceitássemos, deveríamos já estar cientes que era complexa e caríssima. Uma cirurgia que no sistema público levaria meses, talvez até ano. Minha avó não tinha aquele recurso e também não tinha tempo. Foi minha mãe que, num ato de desespero, teve uma ideia. Vamos procurar o seu Ricardo. Ele é o melhor na área. Ele deve isso à nossa mãe. Priscila, ele sequer se lembra dela. Ouvi meu tio dizendo. Eles não têm obrigação nenhuma com a gente. Não vão nos ajudar. Mas o desespero foi maior do que o orgulho. E naquilo minha avó teve a certeza de que era sim amada e de que não a culpavam por nada. Tinham tanto medo de perdê-la. Minha mãe conseguiu o contato do consultório.
Marcou uma consulta particular juntando o pouco dinheiro que tínhamos. O consultório era extraordinário, um lugar que parecia pertencer a um outro universo. Ele nos recebeu com uma polidez profissional, mas distante. Não as reconheceu, obviamente. Para ele, éramos apenas mais um caso, mais uma família em desespero. Minha mãe, com a voz trêmula, explicou toda a situação para ele. Entregou em seguida os exames. Ele avaliou e ficou pensativo, preocupado. Olhou para minha avó que não via há mais de 20 anos. A situação da senhora não é nada boa, dona Teresa. Está ciente disso? Ele disse com uma voz terna, olhando para ela. Quando nos demos conta, minha avó estava entoando uma canção infantil, Luísa. Difícil de entender por conta da fala prejudicada pelo AVC dela. Mesmo assim, o médico parou de falar no mesmo instante. Segundos depois, começou a cantar junto de minha avó. Em seguida, até minha mãe começou a sussurrar aquela música. Todos estavam muito emocionados. Doutor, o senhor não se lembra, mas a minha mãe trabalhou na sua casa há muito tempo. O médico estava com um olhar triste, encarando minha avó. A máscara do profissionalismo dele caiu. Via confusão em seus olhos na busca pela própria memória. Ele sabia que era ela. Mesmo tendo rodado o mundo, ele não esqueceria aqueles olhos. Olhou para minha avó de novo, ali deitada na maca, e com o corpo debilitado pelas sequelas. Se aproximou e pegou nas suas mãos. Em seguida, caiu no choro. Aquelas mãos tantas vezes o havia levantado e depois carregado no colo. Eu vi o momento exato da epifania. A memória soterrada pela vida agitada e sucesso. Aquelas mãos tão frágeis preparavam o lanche dele, media sua febre e o abraçava quando tinha pesadelos. As mãos que de uma forma humilde lhe ensinaram a ler. Ricardo nunca contou a ninguém que seus pais, em sua negligência elitista, mal se importavam com a dificuldade que ele tinha na escola. Foi Teresa, a babá semi-analfabeta, que percebeu aquilo tudo. Ele então contou algo em lágrimas para minha mãe e para mim, numa consulta que durou quase 3 horas. Disse que minha avó levava exercícios do tio Wellington para ensinar para ele e que pacientemente soletrava cada palavra, aprendendo muitas vezes o que significava aquilo. Era um pacto de cumplicidade e afeto. O homem que se disse ter sido criado sozinho lembrava-se agora que fora na verdade esculpido pelas mãos de uma mulher que ele tinha apagado de sua história. Ricardo recuou, se sentou em sua cadeira com um olhar perdido. Aquele cirurgião genial parecia agora um menino à frente de sua mãe. Ele olhou para nós e pela primeira vez não viu pacientes, viu uma família. Não se preocupe com nada. Ela vai ser operada, eu mesmo vou operar. Em seguida ligou para as secretárias e pediu que cancelasse o dia seguinte todo de sua agenda. Mais uma vez ele repetiu. Não se preocupem com nada, Priscila. Ele disse para minha mãe. Levou a gente para casa e pediu perdão diversas vezes no caminho, por não se recordar onde era. No dia seguinte, ele mesmo levou minha avó para fazer diversos exames pré-operatórios que seriam necessários. Minha avó foi operada rapidamente no melhor hospital aqui do Rio. A cirurgia não podia ser outra coisa senão um grande sucesso. Dr. Ricardo não saiu do lado dela nem um instante. Ele, que tinha uma agenda apertada e disputada por meses, passou dias no hospital acompanhando cada ato da recuperação da minha avó. Eu via ele conversando com ela mesmo quando ela nem podia responder. Segurava aquelas mãos repetindo sempre que sentia muito. No dia de sua alta, foi ele quem nos levou mais uma vez para casa. Passamos a receber fisioterapeutas, fonoaudiólogos para ajudá-la com a fala. Minha avó recuperou muitos movimentos que havia perdido. Não eram 100% perfeitos, mas ela voltou até mesmo a andar sozinha, sem a ajuda do andador. Dr. Ricardo não fazia visitas frequentes. Era um homem muito ocupado, mas ele sempre ligava para ela. Estava no meio de uma pesquisa sobre células-tronco e válvulas do coração, alguma coisa assim, que certamente revolucionaria a medicina cardíaca. Quando ele concluiu, recebeu uma menção honrosa.
Nos agradecimentos e convite para o evento estava não apenas o nome da minha avó, como também do meu tio e da minha mãe. Soube então da homenagem que ele fez a todos. Na dedicatória de sua tese, ele deixou uma sutil homenagem ao tio Wellington e à minha mãe, que dizia o seguinte: uma homenagem sutil àqueles que nos emprestaram seus abraços e afetos, enquanto os ansiavam para si mesmo em silêncio. Naquela homenagem, Luísa, ele corrigiu com humildade, agradecendo mais os atos da minha avó do que o prêmio que receberia. Minha mãe disse que na hora da homenagem ele também desviava o olhar para sua esposa, onde ao lado estava uma senhora de veste simples e um menino no colo. Minha mãe sorriu, disse que imaginou ser a babá. Terminou a homenagem dizendo que agradecia por cada renúncia. Algumas sequelas do AVC da minha avó permaneceram, mas o coração dela estava praticamente renovado, literalmente falando. Dr. Ricardo nunca mais se afastou. Ligava frequentemente, uma vez ou outra ia lá para visitar com seu filho. Já a Juliana, embora quisesse, morava lá nos Estados Unidos e não pôde se reconectar como ele. Minha avó morreu ano passado, Luísa, e os dois estiveram presentes. Morreu em paz. Eu nunca passei o que minha mãe passou. Eu tinha minha avó para cuidar de mim enquanto minha mãe ia para a loja. Mas eu também não sei dizer se terei alguém por um filho que eu venha a ter. Alguns têm a sorte de ter alguém próximo dentro de casa para cuidar, enquanto a mãe precisa buscar pelo sustento. Mas há aqueles que não têm. Eu deixo uma frase que minha própria avó dizia para minha mãe: ter de enfrentar a dor de deixá-los aqui, meus filhos, é a maior prova do quanto eu os amo. Um forte abraço para todos vocês.